Seja bem-vindo, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja convosco. Mais um dia estando aqui em nosso canal, que o Senhor hoje te abençoe e te fortaleça. Mais um dia também com a palavra de Deus. E é nesse dia que nós iniciamos com a palavra do Senhor, sendo o nosso alimento, sendo o nosso sustento. Então vamos acompanhar então a liturgia desta quinta-feira, da quinta semana da Quaresma. O evangelho é tirado então de João, capítulo 8, versículo de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu te digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens o demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele quem vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. O vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram, então: nem sequer tem 50 anos. E vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia que hoje celebramos, estamos aqui enxergando o discurso de Jesus ainda, todo este evangelho, todo esse episódio, que ainda Jesus está debatendo com os judeus, com alguns que estão ali e não acolhendo a sua palavra, de fato, duvidando, contrapondo em algumas situações, realidades que Jesus coloca, e ao ponto de ignorá-lo, ao ponto de rejeitá-lo. Nós sabemos que existe aqui sintomas que não nos faz acolher a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar bem atentos. A primeira coisa que nós encontramos neste evangelho, que nós podemos aqui colocar, que os judeus, esse grupo que estava debatendo, estava tendo esse embate com Jesus, agiu pela ironia, pela zombaria. Então a primeira atitude deles diante daquilo que Jesus colocou, eles colocam de uma forma irônica. Quando nós falamos de uma ironia, nós falamos, meus irmãos, de não levar a sério, de não trazer a verdade, que é a palavra de Deus, ao coração, mas como tratar a palavra de Deus. Então eles trataram a palavra de Jesus de uma forma irônica, de uma forma que eles não aceitaram. Quando a gente não aceita, a gente tem uma reação irônica. Quando a gente duvida, a gente pode ter uma reação irônica. Como que pode acontecer isso? Como que pode acontecer aquilo? Como que pode falar uma coisa dessa? Então, Jesus aqui, meus irmãos, ao mostrar que Ele é a palavra, existe aqui uma não recepção da sua palavra, ou uma recepção que ninguém gostaria de ter, muito menos Jesus. E podemos também nos comportar dessa maneira quando nós escutamos a palavra, ou quando nós o acolhemos na nossa vida, algo que
está acontecendo, algum sinal, algum acontecimento, e quando nós não trazemos o nosso coração, podemos agir de uma forma irônica, podemos levar na brincadeira, porque nós lembramos que todos esses sentimentos são sentimentos de fuga. Quando nós não acolhemos, nós fugimos das coisas, porque nós temos que enfrentar. E se eu não entro no campo do enfrentamento com a palavra de Deus comigo, eu vou o quê? Usar uma defesa, um mecanismo de defesa. Eu vou usar uma máscara, vou usar algo impermeável, né? E aí eu não vou deixar que essa palavra entre. E a ironia é uma das armas que nós podemos utilizar, né, diante de uma situação, seja ela de uma forma crítica, né, sarcástica, nós podemos usá-la também, né, diante de toda essa situação. O outro ponto que é colocado aqui, né, depois da ironia, nós encontramos uma certa indiferença com aquilo que Jesus está dizendo, né? Porque todo esse processo não é de aceitação, né, mas é do que? De se esconder, né? De não enfrentar. Então, o que é indiferença? Não tem nada a ver comigo. Essa palavra não tem nada a ver. Tem a ver com o outro, mas comigo não tem nada a ver. Podemos agir pela indiferença. E nós lembramos que uma conversão, ela nasce quando nós somos sinceros, quando nós somos verdadeiros, quando nós trazemos, né, nos tornamos responsáveis daquilo que nós estamos escutando, né? Indiferente, agora a diferença seria o quê? A indiferença. Porque a conversão é tornar algo diferente. Agora a diferença não, é esfriar diante daquilo que está sendo proposto. A palavra vem, mas o que acontece? A minha reação pode ser diferente. Outro ponto, né, da indiferença vem o quê? A dúvida. Eles ainda não acreditam. E por não acreditar, não tem a condição de guardar a palavra. Se eu duvido daquilo que a palavra de Deus está falando, eu nunca vou produzir frutos. Nada de bom vai acontecer na minha vida. Se eu não me lançar a palavra de Deus, se eu não acreditar, eu vou ficar sempre duvidando. Eu vou ficar equiparando o que Deus está falando, o que os outros estão falando, o que a tradição está falando, né, o que eu aprendi, tal. E aí eu não vou encontrar a verdade. Jesus dizia: onde bem da verdade, eu não vou encontrar a verdade. E a verdade é necessária. E eu só encontro a verdade quando eu me abro a esta verdade. Quando eu não sou indiferente, quando eu não sou irônico, quando eu não sou indiferente. E aí, diante de tudo isso, se vem uma dúvida, eu entro na confusão. Porque eu não sei mais qual é a verdade. Porque eu não me encontrei com ela. Não estou preparado ainda para encarar. A dúvida é importante, mas é uma dúvida que me leva a uma abertura, não uma dúvida que pode me levar a uma indiferença, a uma ironia, né, ao sarcástico. Podemos dizer o que é uma pessoa que vive um sarcástico. Uma pessoa sarcástica é aquela que tira dela da reta, joga em cima dos outros, usa como mecanismo de defesa, leva na brincadeira a situação e não é sincero consigo mesmo. Então, que na nossa vida nós possamos aprender isso, lembrando-se que a ironia diante da palavra de Deus, a indiferença, a dúvida, leva-nos o quê? Leva-nos à morte. Quando nós não acolhemos de fato a palavra de Deus, nós ficamos como pedra. Aqui no termo do Evangelho vai dizer bem isso. Eles pegaram em pedras, porque é o que estava no coração deles. Uma pessoa que não acolhe Jesus sempre está com o coração petrificado. Sempre algo não o toca. Então, esses instrumentos das quais nós falamos são instrumentos de frieza. Porque tanto a ironia, como a indiferença, como uma pessoa que não acredita, mas que fica na confusão e duvidando, ela se esfria, ela fica fria. Não existe um calor no seu coração para Deus. O amor não acontece, a sinceridade muito menos, a verdade não encontra. Então que na nossa vida também nós possamos encontrar. Mas padre, por que nós fazemos isso? Porque nós, meus irmãos, estamos apegados em muitas coisas. Nós criamos uma verdade, criamos um redoma,
E aí então essas realidades, o que é? É uma armadura que nós colocamos para não nos abrirmos, para não nos entregarmos diretamente a Deus. E é um ponto importante na nossa vida, entregarmos a Deus, colocarmos para Deus. E aqui vem a confiança. E ali Jesus teve que se esconder. Lembrando, meus irmãos, que esse escondimento de Jesus, lembra-se o quê? Jesus teve que se retirar. Não que ele fugiu, mas aonde ele não é acolhido, ele não pode estar. Ele se escondeu, ele fugiu, ele saiu do templo, o templo é o lugar do culto, é o lugar da adoração, é o lugar do sacrifício, mas Jesus teve que sair do lugar porque aqueles corações que se diziam tanto que eram corações que sacrificavam, corações observantes, não conseguiram acolher de fato a verdadeira palavra de Deus. E aonde não tem esse encontro, Deus não pode estar. Deus nunca estará, meus irmãos, num coração fechado e num coração totalmente frio. Deus só encontrará espaço no coração acolhedor. Que nosso coração seja assim, que a nossa vida seja assim e que o Senhor hoje nos ilumine. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.